Fala aí pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel Borges, esse é o canal da Rescue Point e hoje a gente vai falar sobre um vídeo bem bacana que é sobre Databricks Asset Bundles. Eu ia entrar muito no teórico ali, explicando e tal, mas eu vou explicar a grosso modo. Primeiro eu vou mostrar o link da documentação, né? E depois eu vou explicando para vocês, mais ou menos, de uma forma bem reduzida e enxuta, quais os ganhos e aonde você usa ele, tá? E falando da vivência mesmo que eu tenho sei lá, desde o final de 2020 até hoje que eu trabalho com Databricks, o quanto que mudou em termos de controle de versão, de esteira e tal, e tem gente usando da maneira antiga ainda. Então, o SetBundle é uma ferramenta que já tem um ano e pouco, se eu não me engano. Eu lembro que ela foi lançada em 2024, não lembro precisamente em qual mês, mas ela muda o jogo da forma como você faz o controle de versão, a esteira CI/CD dentro do Databricks. Ela, de uma forma enxuta, ela encapsula tudo, job, notebook, configurações específicas para cluster, tagueamento e várias outras coisas que você precisa, não só para otimizar o seu deploy, mas como te dar um mapeamento bem mais completo na hora que você vai para produção ou depois que o seu job está rodando, você quer saber as tags ou se eu tô padronizando, se eu tenho 15 workspaces e todas as minhas workspaces rodam igual, por exemplo, cada equipe faz de um jeito, então pode acontecer vários cenários ali sem o uso do Asset Bundle, tá? Aqui é a documentação oficial do Azure Databricks aqui. E aqui tem um desenho aqui que dá para explicar mais ou menos a ideia do Asset Bundle, né? A ideia do Asset Bundle é tirar o cara um pouco do desenvolvimento via UI, via interface gráfica, e trazer ele para um IDE, né? Pode ser um VS Code, pode ser um PyCharm, sei lá, a ferramenta de IDE que você quiser desenvolver. No meu caso, aqui para esse exemplo, a gente vai usar o VS Code, tá? Então, aqui ele cria toda o local environment dele mesmo, cria os notebooks, tem as dependências do Python e tal, e ele faz as primeiras conexões aqui direto com o ambiente de desenvolvimento. E a partir desse momento ele já vai testando, ele já vai vendo o notebook se funciona, se não funciona e pumba, fechei. Tá tudo certo, eu criei meus testes, criei meu notebook, criei meu job, tá tudo beleza. Então aí o que ele faz na sequência? Ele cria uma versão do projeto. Essa versão do projeto ele aplica no ambiente do CI/CD, né? Ele vai criar um pipelinezinho lá. Nesse caso aqui de exemplo, a gente vai usar o GitHub Actions, mas eu já usei também com Azure DevOps e funciona belezinha, tá? Inclusive os dois são muito parecidos, tá? A gente vai criar uma versão do projeto, a gente vai salvar numa branch específica, eu coloquei a branch de dev, depois eu vou explicar tudo pelo desenho, e aí depois ele aplica aqui o pipelinezinho dentro do ambiente de stage. No nosso caso só vai ter dois, tá? E aí, depois que ele terminou, fez a parada, ele vai lá e aplica dentro do ambiente dele de produção. Isso tudo com usuário sistêmico, sem você precisar ter acesso à produção, sem você precisar ter acesso à staging aqui, sem intervenção do usuário desenvolvedor dentro dessa parada, numa esteira simples e funcional que pode ser autoaprovada ou aprovada, né? Por exemplo, autoaprovada é quando eu já tenho uma série de testes que validam e que falam, pô, esse job não vai quebrar, pode autoaprovar. Ou eu posso chegar e passar, olha, esse deploy ele tem um grau de periculosidade de você mudar ali que pode impactar no cliente final. Então, pô, vamos passar por alguns aprovadores. Você pode colocar um ou mais aprovadores. Esses caras aprovando, seu pull request sobe e aí ele roda em produção. Fechou? Vou mostrar o desenho aqui mais ou menos de como que tá a arquitetura que eu montei para fazer esse teste aqui, tá? Aqui dentro do ambiente do cliente, eu vou usar um VS Code, criei um bundle aqui que chama DAB Treinamento, a gente vai chegar nele. Instalei aqui DBT Core para depois, né? E depois instalei Python, instalei o Databricks CLI, instalei Git e o Copilot localmente como extensões aqui, né? Do VS Code. Para o nosso exemplo, a gente vai usar o CodeSpaces, tá? Até para ficar enxuto e mostrar um monte de tranqueira que eu tenho no meu. Basicamente, a gente vai desenvolver o projeto, as conexões com os Databricks, elas vão estar aqui, né? Eu vou criar profiles, eu vou criar um profile de dev e outro profile de prod. E depois, o que eu vou rodar aqui localmente, né? Eu vou fazer meus testes unitários, basicamente eu tenho que fazer por aqui mesmo, que é o primeiro desenvolvimento. Vou fazer uma validação do bundle, vou fazer o deploy, que é pegar ele e fazer ele funcionar dentro do workspace de dev, e depois eu vou rodar ele, que vai pegar o job que foi criado aqui e botar ele para executar. Sem mistério por enquanto aqui, é a configuração local. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o GitHub, esse daqui é o meu repositório DAB, esse daqui é mais ou menos a estrutura dos diretórios, já já a gente vai mostrar. Note que eu estou usando dois ambientes, um ambiente de dev e um ambiente de prod, dois workspaces distintos, tá? Tem outras informações aqui sobre container e tal, mas não vem ao caso. A gente vai focar aqui, por enquanto, só aqui nessa parte de baixo. Ambos eu vou usar serverless, vou usar um cluster Spark serverless e esse exemplo aí vai usar um notebook. Já estão no Unity Catalog também.
Então, beleza. Então, você desconsidera esses SQL aqui, mas lembre desses usuários sistêmicos aqui, ó. Eu criei um usuário sistêmico, um Service Principal, SRV REST Dev e outro SRV REST PRD. Aonde eu vim aqui dentro do meu repositório, fui lá dentro das secrets, né, do projeto e cadastrei aqui, ó, o host, o client ID e o secret do cara produtivo e aqui o host, o client ID e o secret do cara de desenvolvimento. Então, basicamente, eu já tenho tudo no esquema aqui já. Isso daqui é um exemplinho mostrando como é que ele funciona, né? Tipo, na hora que você já tem o GitHub Actions funcionando, ele já bota tudo para funcionar. Em Dev eu vou fazer uma diferença, em Dev eu vou rodar teste unitário, para quando eu for para produção, eu nem vou rodar teste unitário, eu só vou colocar para rodar direto. Então, o que que eu estou fazendo nos testes unitários aqui? Eu estou fazendo verificação de tag, verificação se o cara colocou um e-mail para notificação, verificação para ver se o cara colocou uma descrição do que o job faz, e dá para você criar vários tipos de teste. Então, por que que eu aplico ele aqui? Eu estou fazendo desenvolvimento local. Quando o cara roda localmente a primeira vez, ele vai criar o job no usuário dele. Então, por exemplo, na hora que eu faço por aqui, ele cria no usuário Anselmo. Mas na hora que ele faz aqui por dev, ele vai usar o usuário REST Dev para fazer. Lógico que o usuário também tem privilégios totais aqui dentro do container REST Dev e dentro do database bronze. A gente vai criar só uma tabelinha aqui que vai chamar users, tá? É isso basicamente a ideia aqui, fechou? Vou mudar de monitor e mostrar mais ou menos como é que tá o meu desenvolvimento aqui, ó. Eu vou mostrar primeiro como se eu fosse criar um bundle novo, tá? Eu preciso ter o Databricks CLI a partir da versão 0.240, se eu não me engano, 0.213, porque senão não tem o bundle. Se você der um pip install direto, ele vai baixar o 0.180. Então ele não vai ter bundle, tá? Então tem um linkzinho aí, eu vou deixar na descrição, inclusive na documentação aqui desse Git, ele vai ter o link para você fazer a instalação via Cur, tá? Aí você já pega a versão mais nova já sem problema nenhum. Então, ó, esse é o cara que a gente vai trabalhar, mas eu vou mostrar como que seria se a gente fosse criar um novo. Então eu vou dar um Databricks Bundle init, ó, Databricks Bundle init, e aí ele vai começar aqui a configuração, ó. Em qual que vai ser o ambiente que eu vou rodar por padrão aqui? Eu vou colocar aqui o dev mesmo que eu cadastrei. Aí ele me dá a abertura de eu rodar um notebook Python, um SQL, um DBT SQL ou uma esteirinha MLOps, beleza? Aonde que é o pulo do gato agora já de você usar esse cara já como o teu cara final, né? Por exemplo, você está criando um job. A vida inteira, até falando abertamente, eu usei no Data Factory e fazia uma esteira com o Data Factory usando o Activity chamado Notebook. E aquilo me limita a usar sempre Spark. De um tempo para cá, eu tô pegando tudo que eu fazia lá dentro do Data Factory e tô trazendo o job para cá. Se ele tem ligação com o Data Factory, eu uso os dois, eu uso um outro Activity chamado Job do Databricks, ou se eu só usava o Data Factory como orquestrador, eu estou trazendo todo o cara para cá e desidratando o meu Data Factory. Qual a vantagem disso? Está tudo no vídeo anterior ali que eu falo sobre essas ferramentas, a comparação entre uma e outra, tá? Ficou dúvida? Vou deixar aqui no card para você ver o vídeo anterior. A economia que você tem de grana com isso e de custo é absurda, tá? Então, você usando essas variações aqui, ó, por exemplo, nem tudo que eu preciso rodar com notebook. Agora eu posso fazer SQL, ou eu posso fazer DBT SQL, ou até eu posso criar um step rodando notebook, outro step rodando SQL e um outro step rodando DBT até no caso, tá? Eu posso fazer vários steps, cada um de um sabor, se você quiser. Fechado? Então eu vou criar como exemplo aqui que ele vai fazer um notebook Python para ficar muito parecido. Ele dá um nome de My Project ali, eu vou chegar aqui, eu vou chamar de DAB-test. Ele vai perguntar se eu quero criar exemplos, eu vou colocar sim para tudo. E aí ele vai perguntar se eu quero usar um serverless computing, eu quero, beleza, quero usar serverless. Não ligo, ele criou a pasta DAB-test aqui. Só que eu não vou usar ela, tá? Era mais para mostrar para vocês aqui. Então, ó, basicamente as pastas que a gente vai trabalhar nesse exemplo vai ser a resources, aonde tem informação do job, a src, aonde a gente tem informação dos notebooks ou do pipeline. Aqui ele me dá até dois exemplos, um notebook normal e um outro notebook com pipeline usando o DLT aqui, ó. Certo? E aí depois ele tem testes aqui, caso você queira configurar os testes para você. Ele está usando a biblioteca chamada PyTest. Beleza, vou deletar essa pasta permanentemente. E beleza, vou dar um clear aqui na tela. E uma coisa agora que vai ser feita é a seguinte, ó. Tá vendo que eu estou usando a main? Eu vou partir do conceito daquele desenho que a gente teve.
Vou até mostrar ele mais uma vez, ó. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais comprido, tá? Já até peço desculpa, mas o material é um pouquinho mais completo. Pro próximo a gente já ir numa maneira melhor, porque a gente vai melhorar isso daí ainda. Aqui, mudando pro meu desenho, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o desenvolvimento local. O desenvolvimento local, a gente vai criar uma branch nossa aqui, que é a branch chamada Feature, tá vendo? Ó, Feature Anselmo. Então é ela que a gente vai criar. A partir de quem? A partir da Dev. Bom, vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou mostrar uma parada no Databricks. O Databricks aqui, ó, eu tô com um Databricks de Dev e o de Prod aqui na tela, certo? Se eu fosse criar um job, vamos criar um job normal, ele cria o job aqui, eu coloco as minhas tasks, que eu posso fazer N coisas aqui com as tasks. Se eu for ver no fundo, eu tenho o YAML dele aqui, beleza? Então, o que geralmente era feito? As pessoas configuravam o job, elas versionavam o código, mas não versionavam e criavam os jobs na mão dentro dos ambientes. Isso deve acontecer à torta direita nas empresas. Inclusive, comenta aí se está acontecendo dentro da tua empresa. Então, qual que é a ideia? A gente pegar aquele YAML e automatizar ele dentro do bundle, né? Então, a gente já vai colocar tudo junto. As informações do YAML do job, com todos os pré-requisitos ali, job parameters, scheduler, tag, uma porrada de coisa, descrição do job. E aí, quando a gente for rodar, a gente vai rodar tudo junto. Mudando de monitor aqui mais uma vez. Vamos lá, agora eu vou dar um overview em cima do cara aqui. Então, vou mostrar aqui o DAB treinamento. A estrutura de pastas é basicamente a mesma que tem. Ele só tem algumas pastinhas aqui porque ele já rodou algumas vezes, né? Mas, basicamente, ó, resources são as informações do meu job, que nem eu mostrei lá. Esse é o YAML do job que eu mostrei lá, beleza? O que eu entro aqui com variáveis a mais, né? Aquelas variáveis lá de catalog, user ID, username, é onde eu falo, eu vou entrar no notebook com essas informações, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar o catálogo, o ID 3 e o nome Anselmo. Já já eu vou explicar por que disso, tá? O que ele puxa aqui no final? Ele puxa um notebook, tá vendo? Demo notebook.py, que tá na pastinha SRC Notebooks. Onde tá essa pastinha SRC Notebooks? Tá aqui, ó. Então, se eu for ver aqui, basicamente, o que eu tô fazendo? Eu tô usando o DBUtils widgets text aqui para ele entrar com variáveis, né? Então, o job para ele receber essas variáveis, eu preciso setar esse parâmetro aqui. E aí ele transforma a entrada disso daqui em três variáveis, que é a catalog name, user ID e username. Feito isso, ele vai criar uma tabelinha chamada user, que ele vai inserir dois valores aqui, que é tipo o 1 Alice, 2 Bob. E aí o terceiro ele vai colocar o 3 Anselmo aqui. Depois ele vai dar um select mostrando todo o conteúdo da tabela. Scriptzinho bem simples, mais para ser didático mesmo. E aí, beleza. O que eu fiz aqui também? Não vou entrar muito no detalhe do teste, mas o que eu faço? Eu estou validando se o cara colocou tags, né, da área, quem que é o dono, quem que fez, esse tipo de coisa. Se o cara colocou descrição, se ele colocou agendamento e se ele colocou um e-mail para notificação, tá? Então, se ele não tiver algum desses pontos, o meu pipeline ele para de rodar. Por quê? Porque aí eu forço o cara a voltar lá e terminar isso daí. Falando, não, vai lá, você só vai subir em dev depois que você tiver todos esses pré-requisitos. Caso você não tenha, você não vai subir. Então aí o cara vai lá e sobe em dev. E aí, por isso que eu mostrei que se você não rodar em. Se você rodar em dev, você não precisa rodar o teste em produção, porque você garantiu que o cara já tá com todos os testes belezinha já. Então não preciso rodar duas vezes. Aqui, basicamente, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou rodar esse cara localmente, né? Pode ver lá acabei de mostrar o Databricks para vocês, não tem o job, né? Então eu vou entrar dentro do diretório da Abtest, do treinamento. O que eu vou fazer? Eu vou rodar esse cara aqui, beleza? Ó, o que ele vai fazer nesse passo? Ele vai fazer uma validação de indentação, ver se um job fala com o outro, tá tudo certo. Ele falando assim, ah, se ele deu validation ok, tá tudo certo para rodar. Então, o próximo passo para rodar aqui, ó, é eu fazer o deploy do cara. Então, ó, eu rodando esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse conteúdinho de pasta aí que a gente fez e vai jogar lá dentro do workspace, lá numa determinada pasta que vai aparecer aqui, ó. Workspace users, o meu usuário, ponto bundle, da treinamento dev files. Aí vai jogar todo mundo lá. Na hora que ele jogou todo mundo lá e deu deployment complete, eu vou até mudar de tela. Vocês vão ver que o meu job já tá lá. Então, ó, meu job já apareceu. E ó que bacana, mano, você rodou um comando. Eu já tenho todo o meu tagueamento aqui, eu coloquei 4 tags, eu tenho uma descrição do meu job, eu tenho a hora que ele vai rodar e ele tá pausado. Eu tenho aqui as variáveis de entrada, né, que é o catálogo que eu vou rodar, o ID 3 e o user Anselmo, então ele vai inserir essa terceira linha. Eu vou rodar no Compute Serverless. Eu coloquei mais tags aqui, né? Treinamento e tal, beleza. E coloquei para notificar o meu e-mail no caso de falha e um timeout de 15 minutos. Então, pô,
tá completinho ali em termos de pré-requisitos para ele rodar, né? Eu atendi quase tudo que eu precisava. Não rodou alguma coisa, você vai pegar no teste. Eu ainda não vou rodar o teste agora, vou deixar para rodar o teste direto no GitHub Actions, tá? Vou voltar agora para o outro monitor e vamos fazer o run. Então vou pegar aqui o comando. Ele tá com esse blip treinamento aqui, mas é porque eu tinha feito internamente para a empresa. Então eu vou só tirar o blip aqui. E beleza, o que que eu tô fazendo? Eu tô rodando o meu bundle aqui nesse host. Aqui ele me dá o endereço do host, caso eu queira clicar aqui, ele já vai abrir direto. Ele vai aparecer running. Eu fiz uma customização aqui que é importante eu falar. Deixa eu abrir aqui dentro de DAB treinamento e em Databricks project.yaml. Esse também é um arquivo bem importante daqui. Esse arquivo, ele fala que eu vou buildar os artifacts usando a biblioteca UV. Então essas aqui são as pastas onde eu vou ter os meus recursos, né, de jobs, de pipelines e tal. E aqui embaixo eu vou ter as variáveis que eu setei. Então, por exemplo, aqui ó, no ambiente de dev, eu vou rodar no catálogo de dev. E aqui, ó, tá vendo Performance Target? Eu fiz um pulo do gato aqui bem bacana, que é eu rodar no ambiente de dev eu usando a versão Standard, que é muito parecido com o Job Cluster. Por mais que seja serverless, ele vai ter um tempinho para subir a máquina e depois ele vai executar. Ele vai ter o tempinho de cold start lá. E em produção, eu vou usar o Performance Optimized, que ele não tem esse cara, que ele já sobe e roda quente, muito parecido com o pool, tá? Coloquei aqui os hosts dos meus dois Databricks e aqui, ó, no cara de produção, eu vou rodar com esse catálogo e vou rodar com esse cara aqui. Tá tudo definido aqui, eu vou mostrar aqui ele rodando já no ambiente de dev, ó, ainda tá running, ele demora um pouquinho para rodar, vou mudar de monitor mais uma vez. E tá aqui, ó, meu job tá rodando aqui com as informações necessárias. Por exemplo, ele não tá dando os logs na tela aqui ainda, porque ele tá no processo de cold start ainda, ó. Ele não tá com o execution time rolando. Na hora que a máquina tá pronta para rodar, aí ele roda o execution time. Enquanto isso, eu já vou mostrando para vocês agora como que eu vou fazer o processo de subir da feature para dev e como que ele funciona dentro do GitHub Actions. Mudando de monitor mais uma vez. Cheguei aqui, ó, dentro do GitHub Actions, eu tenho dois arquivinhos aqui. Inclusive, eu tenho uma extensão bem bacana aqui de GitHub Actions, que ele já lê esses dois caras. Eu tenho o deploy dev. O que que eu quero fazer aqui, ó? Eu tenho um trigger que tudo que for feito dentro da branch dev, ele vai disparar o meu workflow. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai subir uma maquininha Ubuntu, ele vai instalar aqui o Databricks CLI, esse daqui é o comando via curl que eu tinha falado no começo do vídeo. Depois ele vai instalar a biblioteca UV, que é para fazer o lance dos artifacts. E lembra que eu falei que eu setei secrets lá dentro do Databricks, dentro do GitHub? São esses caras aqui. Então ele pega esses caras que eu citei, eu vou até mostrar aqui do lado do GitHub. Então, por exemplo, se eu for aqui em Settings e for aqui embaixo em Secrets and Variables e clicar em Actions, é aqui que você vai colocar os teus caras, ó. Então eu coloquei os 3 de Dev e os 3 de Project. A partir daí, o teu cara vai ler lá dentro do repositório, tá? Voltei aqui pro meu trampo, voltei aqui. Então o que ele faz? Basicamente, ele roda o teste, que ele vai rodar esse comando aqui, uv pytest-s, e depois ele vai validar o bundle, ele vai dar aquele mesmo comandinho de bundle validate que eu dei. Depois ele vai rodar o bundle deploy, que foi o mesmo que eu rodei aqui. E o outro? Aí se pergunta, Anselmo, qual que é a diferença de você estar rodando local e você estar fazendo dev por aí? O dev eu estou simulando uma camada de staging, onde a camada de staging vai fazer isso com o usuário sistêmico e sem intervenção do usuário. Aqui você fez com o teu usuário, ó. Se eu voltar lá no monitorzão, você vai ver que o job foi criado com o Anselmo Borges, ó. Tá vendo? Ele está rodando com o Anselmo Borges e ele foi criado por Anselmo Borges. Na hora que eu rodar esse cara aqui, ele vai rodar com o usuário srv rescue_dev, que aí é um usuário sistêmico que eu criei aqui pro cara. Inclusive, com privilégios, ele vai ter que ter privilégio aqui, ó. Eu criei repositórios separados, por exemplo, eu criei catálogos separados, né? Então, por exemplo, catálogo de dev só o ambiente de dev v e o catálogo de prod só o ambiente de prod v, ó. Pode ver que tá aqui, ó. Ele aparece aqui, mas ele não é utilizável. Dentro do ambiente aqui, se você for clicar aqui e for em Permission, você vai ver que o usuário SRV Eng Dev
ele tem privilégios aqui dentro desse catálogo, tá? É o cara que eu tô usando. Eu tinha falado que era Haskell Dev, na realidade ele é um Eng Dev. Vou voltar pro job, aproveitando também. E depois ele rodou e deu as minhas 3 linhas da tabela user. Se eu vier aqui, vou vir em catálogo, vou vir aqui em Haskell B user. Se eu pegar aqui um sample data, ele não vai pegar por causa do computador. Eu vou deixar aqui. Vou dar um start. E aí ele vai aparecer o conteúdo desse cara na tela. Beleza? Pô, Anselmo, terminamos aí a execução manual. O que a gente vai fazer agora? A execução via GitHub Actions na camada de dev. Como que a gente faz isso? A gente volta lá pro VS Code, no meu caso. Só para passar alguma coisa aqui, vou lá na última linha, vou falar alteração vídeo. Beleza? Vou salvar. Agora vai aparecer aqui uma transformaçãozinha. Beleza? Vai subir para minha feature Anselmo. Depois que subiu para feature Anselmo, vou fazer um pull request para produção, para dev. Então, posso fazer tanto por aqui, como eu posso fazer pelo ambiente gráfico. Ele apareceu aqui, ó, eu tive um cara recente, vamos subir ele? Vamos. Cliquei aqui, teste do vídeo, vou fazer um pull request para onde? Para main? Não, vou fazer para dev primeiro, eu tenho que fazer por camadas. Create pull request, eu mesmo vou acabar liberando, mas pode ser alguém para liberar, então vou já dar um merge aqui, confirme merge. Beleza, a partir do momento que eu confirmei o merge, essa alteraçãozinha ali que eu fiz aqui do cara, que era da última linha lá do cara, por exemplo, uma file change, ela não altera nada, mas ao mesmo tempo ela dá o gatilho no GitHub Actions para ele rodar aqui, ó. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Feature Anselmo, indo para dev. Vamos entrar para ver os passos. O que ele faz aqui, ó? Ele já tá ele se autenticou no Databricks, ele já conectou aqui, ó, e ele tá fazendo a validação, tá vendo os testes aqui, ó? Ele falou, ó, descrição tá beleza, tags obrigatórias tá beleza, agendamento e timeout tá beleza e parâmetros obrigatórios beleza. Pô, imagina, performance target ok também. Pô, já validei. Se ele não passasse algum desses, ele fala, cara, nem roda em dev. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está fazendo a validação do banco, né? A mesma que a gente fez manualmente. Depois ele vai fazer o deployment, pegando esse cara e jogando lá para dentro. Basicamente a mesma coisa, só vai mudar o readme. E agora ele está fazendo um running. Só que vocês vão olhar lá agora o job, que eu vou mostrar para vocês. É um job desse usuário aqui. Tanto o RunNest como o Owner agora são esse cara. Não é mais Anselmo. Vamos lá para o outro monitor para checar. Vou ali no Job e Pipelines. E vou aqui no Job Run só para pegar ele aqui, porque ele não aparece de prima. Se liga só, aparentemente ele rodou, que eu já tinha rodado ele uma vez, por isso que ele tem esse cara aqui de baixo. Mas ó, o creator dele, SRV Engdev, esse outro cara, as tags mudaram, ó. Por exemplo, agora a tag vai falar que o dev é SRV Engdev, isso daí pode ter sido mudado para o nome do mesmo desenvolvedor. E os mesmos parâmetros aqui. Então, agora considerando que eu terminei o dev, pô, tá tudo certo, Anselmo, vamos subir para produção? Vamos. Ele vai demorar um pouquinho para rodar. Bom, então vocês podem ver aqui que o job terminou com sucesso dentro do ambiente de desenvolvimento. Ó, deploy dev, ambiente de desenvolvimento, terminou. Como que funcionaria para você passar para produção? Basicamente, fazendo um pull request de dev para prod. Eu vou agora mudar de monitor aqui para mostrar como que ficou o meu GitHub Actions, né? Então ele fez tudão aqui, ó, inclusive a execução do job, ó. Aquele step que estava em running, agora está terminated com sucesso e beleza, tudo certinho. Agora o que a gente precisa para passar para produção? A gente precisa fazer um novo pull request, pegar o pull request de dev para main. Então, ó, ele vai pegar a nossa alteração, né, que foi feito, criei o pull request. Essa outra aqui eu tinha feito antes aqui, porque eu não tinha mudado o monitor, desconsidera. Vou dar um create pull request. Fiz o create pull request, ele rodou, ó. Se eu der um merge, isso daí dentro das empresas, como é que vai acontecer? Você pode colocar uns 3, 4 aprovadores ali. Os 4 aprovaram, sobe para produção. Se você deixar auto-approve, é só se ele for muito sem impacto mesmo. Se ele tiver impacto, coloque mais de um aprovador. Então, ó, vou dar um merge aqui. Confirmado, na hora que ele fechar o merge das duas, ele inicia a execução do meu GitHub Actions aqui em produção, ó. Tá vendo? Ó? Publicado por Anselmo Borges e tal. Vamos dar uma olhada. Agora ele tá fazendo na main, ó. Na main, ele tá fazendo em produção. Então, se a gente olhar tudo aqui, ó, até inclusive, vocês vão validar aqui que eu não tô fazendo teste unitário em produção. Porque eu já fiz em dev, não tem necessidade de eu repetir isso, tá? A não ser que você seja muito preciosista.
Mas como a gente tá indo numa linha de esteira e ele já passou pelo anterior, eu acho que não precisa você fazer essa validação. Então aqui ele vai rodar mais rápido, ele vai dar running, mas vocês vão notar que ele vai rodar muito mais rápido porque eu tô com aquele Performance Optimized ativado. Então vamos voltar aqui, vou voltar em Jobs e Pipelines e deixa eu mudar de monitor, só para vocês verem ele lá já em produção. Ó, DAB treinamento, belezinha aqui. Aqui tá com tag de dev, assim mesmo. Isso daí eu coloquei meio que a olho, assim, mas você configura certinho suas tags, tá? Inclusive, essa tag de dev, ela pode se tornar uma variável. Por exemplo, você falar, ó, em prod, a tag, ela é de ambiente, ela é prod, e aí ela é de dev. Aqui é um errinho meu aqui. Então, ó, mano, já rodou. Ela rodou em menos de 50 segundos aqui. Ó, se você olhar, ela rodou em 54 segundos. No outro ambiente, lá sem o Performance Optimized, você rodou em quase 5 Mission minutos. Então, complete. rapaziada, era isso. É super simples. O vídeo foi um pouco demorado, porque eu quis destrinchar de fim a fim como que você pode fazer essa parada. Não entendeu ainda? Pô, pega de novo, faz aí dentro do teu ambiente, cria um ambiente parecido. Eu vou deixar, inclusive no README aqui, para você replicar esses mesmos ambientes que eu tô criando aqui, cara. Eu tô gastando R$17 por dia na minha infraestrutura, para você ter uma noção para fazer isso aí. Então, pô, se eu gastei R$17, cara, deixa o like, compartilha. Pô, o bagulho é de graça. Olha a qualidade disso daqui, cara. Beleza? É isso. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer isso juntando com DBT. Aí é o estado da arte, irmão. Vem no próximo vídeo também. Beleza? É nóis.